Bom dia a todos. A paz esteja com todos nós. Paz seja convosco, em um nome santo e poderoso de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo, poderoso, tremendo, soberano é o nosso Deus, maravilhoso e eterno. Eu te agradeço, Senhor. Nós agradecemos por todos os teus feitos, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, na minha vida, na vida desse amado ouvinte, naquele que ainda vai ouvir, na vida da família de cada um de nós. Família que é a instituição de Deus, maravilhoso e eterno. Nós te agradecemos pelo pão diário, pelo dom da vida principalmente, pelo o alimento que o Senhor põe em cada mesa, nossas mesas, mesa de nossa família, pelos livramentos, pela noite de sono reparador, Senhor, pelo teu cuidado com cada um de nós. Louvamos, bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, que é, que será eternamente, o meu Deus, o Deus de muitos. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. O único Deus verdadeiro, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sim, meu Pai, aquele o qual deu a sua própria vida em redenção de todos, em resgate de todos, e servirá de testemunho no tempo oportuno. Ó santo e poderoso Deus e eterno, nós louvamos e te agradecemos, Senhor, porque tu és tão bom. As tuas benignidades duram para sempre, são infinitas. As tuas misericórdias. Te agradecemos, Senhor, pelo mais uma oportunidade de estarmos vivenciando o que o Senhor tem para cada um de nós. Podemos abrir nossos olhos, ouvir, falar, caminhar, desfrutar de tantas coisas, Senhor, porque aqui nessa vida não só tem coisa ruim, tem muitas coisas boas. Sim, meu Pai, o Senhor proporciona para cada um de nós. E nós te louvamos, agradecemos, bendizemos, Senhor. Agradecemos por nossa saúde, agradecemos pela saúde dos nossos. Abençoa nossos amigos, Senhor. Abençoa também nossos inimigos, Senhor. Aquele que se levantou como inimigo, porque nós sabemos que só existe um inimigo de nossas almas, não é? Então, perdoa, Senhor, meus pecados, perdoa. Nós devemos pedir perdão todos os dias, porque pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão. Nós te pedimos perdão, Senhor. A tua palavra diz que nós não devemos nos preocupar só com nossas coisas, devemos nos preocupar também com as coisas do nosso semelhante. Não a título de fazer o que desagrada a Deus, fofoca, nada disso. Algo em prol. Sim, o Senhor diz, em suas escrituras assim está escrito: façais aos outros aquilo que vos quereis que vos façam. Em nome de Jesus, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E a oração é o Pai Nosso. Não oreis em vãs repetições como os gentios, que por muito orarem, serão ouvidos. Mas orai. A oração modelo, além de conversar com o Senhor, apresentar diante dele as nossas causas, nossas súplicas, em oração, em ação de graça, que a paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus.
O nosso Deus é um Deus que ouve e responde. Ele dá solução para os nossos problemas, ele dá refrigério. Se alguém está aflito, desanimado, ele dá uma injeção de ânimo e ele também fortalece, revigora as nossas forças, porque tudo provém dele. E se alguém está nele, desfruta do que ele proporciona, do que ele concede a cada um de nós, os frutos do Espírito, o amor, a bondade, a benignidade, mansidão, temperança, a alegria, a paz, o gozo, domínio próprio. Tudo isso vem dele, mas ele também nos concede os dons espirituais. Embora sendo muitos, somos muitos, mas no mesmo espírito, espírito dele, não espíritos de enganação, enganadores. O Espírito Santo é o único que nós devemos clamar, almejar pela sua, anelar pela sua presença. É o Espírito Santo, o próprio Deus, aqui na terra. Paráclitos, nós desejamos, Senhor, nós anelamos pela tua presença todos os dias, Senhor, nas nossas vidas. Ai de nós sem ter o Senhor conosco, nos dirigindo. O Senhor é o nosso guia, conduzindo nossos passos, conduzindo nossos pensamentos, blindando nossos ouvidos, nossas bocas, nossa visão. Mas cada um precisa estar buscando. E essa busca, ela é constante. Buscar-me-eis, assim diz o Senhor. Buscar-me-eis de todo o coração e serei achado de vós. O Senhor diz que aquele que bate, recebe, a porta se abrirá. Vamos ler? Lá em Mateus 7. Vamos lá? Só um instante, tá bom? Estou indo ver esse versículo. Porque nós não sabemos o que vamos dizer, amados. A gente às vezes começa, mas ele que conduz. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou começar no versículo 7. A bondade de Deus. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Oh, louvado seja Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Engrandecido seja eternamente o teu nome, Senhor. Aí ele diz aqui, está escrito na sua palavra. Mateus 7, especificamente agora versículo 9. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ele indaga, né? Ele pergunta. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Versículo 10, estou lendo Mateus 7, versículo 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará. Qual é o pai? Né? Aqui ele diz assim, qual é o homem? Quem é o pai? É o Senhor, nosso Pai Celeste. Que o filho, pedindo-lhe pão, lhe dará, o seu filho lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, assim diz o Senhor, no versículo 11, Mateus 7, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas, né? Dará bens aos que lhe pedirem.
Portanto, reclama Shuriana Lamanai. Portanto, tudo, portanto, tudo o que vós quereis, o reclamachurianda lamanai. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então é uma ordenança do Senhor, aquilo que nós queremos para nós. E nós queremos para nós o que é bom, não é verdade? Então nós desejamos que o outro também tenha, seja tratado da mesma forma que nós queremos ser tratado. A mesma bondade, as mesmas coisas que nós queremos desfrutar, e a gente tem que querer o bem do outro, amado, independente se o outro quer bem a gente ou não. Entendeu? Às vezes a gente tem um momento assim, né, de indignação por algo que alguém fez, mas jamais. Eu digo por mim, né? Eu não posso falar pelo outro, mas eu digo por mim. A gente às vezes tem uma raiva, assim, uma indignação momentânea, mas jamais eu vou querer o mal do meu irmão. Mesmo aqueles que se levantaram como inimigo, né? Porque nós sabemos que só existe um inimigo das nossas almas. A gente sabe que a luta é espiritual, não é contra carne e sangue, e sim contra as hostes das trevas, as hostes espirituais malignas. Então, aqui o Senhor exorta, lembra que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós queremos que alguém faça com a gente. Devemos sempre questionar, antes de fazer algo com alguém, ou para alguém, ou por alguém, a gente dizer assim, se fosse para mim, se fosse comigo, essa é a empatia. Se fosse comigo, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Se fosse com uma irmã, com um filho, com um parente, o que é que Deus acha disso? Como que Deus está olhando isso? Como que Deus está... Isso é bom aos olhos de Deus? Então aqui ele nos exorta. Porque ele, nesse versículo aqui, 9, ele diz assim, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Então ele lembra que nós devemos dar o melhor, que o nosso Pai, ele nos concede o que é bom. Deus não dá o que é ruim, Deus dá o que é bom. Então, e por que não dizer o que é maravilhoso, né? Ele só dá coisas boas pra gente. Ele diz assim, e vós, né? Querendo dizer assim, e vós que tem uma natureza de seus pais espirituais, uma natureza pecaminosa, mas em Cristo, ele nos concede a direção do seu Santo Espírito para fazer o que agrada a ele. Então, ele nos ensina, mata mesmo, destrói tua carne e faz aquilo que agrada a ele. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, assim, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, ou quer dizer assim, vocês que são cheios de defeitos, são cheios de falhas, quando vão estender a mão para dar alguma coisa aos seus filhos, vocês não dão o melhor? Quanto mais o nosso Pai Celestial, não é? Nós, embora sendo essa coisinha boa que nós somos, cheio de defeitos, embora tenhamos virtudes, lembrando que nós temos virtudes, e muitas, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Qual é o pai que o filho pedindo algo vai dar o melhor, não é isso? Imagina o nosso Pai Celestial. Se vós, pois, sendo
Maus, eu tô repetindo propositalmente, tá? Para fixar na mente de vocês esse versículo. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que vos pedirem. Ele indaga, né? Ele diz assim, imagina vossos pais, vocês que são maus, dão coisas boas aos seus filhos, imagina o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Mas na verdade isso aqui ele está afirmando, né? Portanto, tudo que vos quereis que vos façam é a famosa empatia, né? Querer para o outro, se posicionar no lugar do outro. Será se fosse comigo eu gostaria desse tratamento? Será se fosse comigo eu gostaria de receber aquilo que eu estou recebendo do outro? Ou que eu quero dar para o outro? Então, assim, portanto, tudo que vos quereis que vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E aqui fala também da bondade de Deus, né, que eu já li. Pedi, está em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta abre-se-vos-á. Porque aquele que pede e o busca, recebe, encontra. E ao que bate, se abre. Louvado e engrandecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor conduz nossos pensamentos, o que vamos falar. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O que quer dizer, amados? Isso a gente pode ter uma ideia de algo, né, especificamente, ou, por que não dizer, por muitas coisas na vida, né? Nós podemos dizer aqui na terrena, que alguém diz assim, eu achei isso aqui, eu achei que isso foi maravilhoso, gostei muito. E o outro diz assim, não, porque aí só vê defeito. Não vê virtude, só vê defeito. Isso é muito do que está na pessoa, né? O que está no pensamento da pessoa. Então o Senhor diz que nós devemos vigiar até nossos pensamentos, a forma que a gente olha para cada coisa, né? Não só olhar o lado negativo, olhar o lado positivo também. Positivo que eu digo assim, o que há de bom naquilo, não é? Quais são as virtudes das pessoas, não olhar só com um olhar de crítica, um olhar de... Porque tem muitos que olham com um olhar destrutivo para muitas circunstâncias, muitas situações na vida. Então, nós devemos até tirar proveito. Proveito no sentido não é de enganar ninguém, mas eu digo assim, tudo na vida nós temos que olhar que há um propósito para cada coisa. E nós devemos agradecer ao Senhor e olhar para as coisas, até mesmo aqui terrena, que nós devemos, e às vezes até espiritual, as espirituais, devemos olhar que tudo tem o lado bom e não olhar só com o olhar de crítica, porque tem muitas pessoas que quando olha para alguém ou para algumas situações só vê o lado negativo. Nós temos que ver também o que há de bom, se é numa situação, se é algo que alguém está fazendo, olhe as virtudes dela. Não só critique, não só veja com um olhar destrutivo, não. Não sei por que o Espírito Santo está mandando falar isso.
Nós não sabemos o que vamos falar. Às vezes a gente separa um versículo, um capítulo e versículo, mas ele vem com mais coisas. Ele complementa. É tudo vindo dele. Então, quando você olhar para algo que alguém faça, não só olhe com um olhar de crítica, julgamento, até porque a palavra do Senhor diz que com a mesma medida que alguém medir, irão medir a vós. Nós sabemos que o único juiz é o Senhor. Ninguém pode julgar. Quem julga está pecando. Não julgueis para que não sejais julgados, porque a mesma medida que julgais será julgado. E nós sabemos que só existe um único juiz, é o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração que está em Números 6, 24. O Senhor te abençoe. É o que eu te desejo para mim e para você. Aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler também, amados, assim farei. Salmo 92. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Ó Altíssimo. Glória a Deus. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Brotam os ímpios com a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, mas tu exultarás o meu poder como do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, glória a Deus, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Grande, tremendo, majestoso, soberano é o Senhor. Digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, exaltação, magnitude, majestade, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, o poder e a majestade do reino de Deus. Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade, e o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor.
para sempre. Exaltado, magnificado eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te louvarei, exaltarei, contarei as tuas maravilhas, teus testemunhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu contarei um novo testemunho para a minha vida, como assim eu desejo. Eu desejo, eu profetizo na tua vida, na minha vida, dias melhores, dia de paz, saúde, caia por terra todo aperreio, toda muralha, todo impedimento, tudo aquilo que veio para atrapalhar a tua vida, a minha vida. Meu Deus e meu Pai, o que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. Façais os outros aquilo que vos quereis que vos façam. Vou ler em oração, ação de graças pela proteção de Deus e a oração. Não quero esse não. Não é esse não. Ação de graças a Deus pela sua fidelidade todos os dias. Só um instante. Eu volto bem rapidinho. Eu vi um barulhinho muito, eu vi o que era assim. É que eu tô na casa da minha filha, eu fui ver se o cachorrinho tá bem. Ele tá dormindo. É porque eu vi um barulhinho, eu fui ver o que era. Se ele tava engasgado com alguma coisa. Eu te louvarei, ação de graças a Deus pela sua fidelidade, e todos os reis o louvarão. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. A ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Glória a Deus. Atentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Perdão, amados, é porque o grau tá ruim. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Na verdade, esse não é meu grau. Eu estou usando um paliativo. Repetindo. Todos os reis da terra louvarão o Senhor, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória. Grande é a glória do Senhor, ainda que o Senhor é excelso. Atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Louvado seja Deus. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Santo e tremendo. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, estou lendo agora o Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel,
Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando, quando, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Eita glória, eita. Eu vou ler Isaías 65. Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Fui buscado pelo que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto à sepultura, passado noite junto aos lugares secretos. Não sei porque ele mostrou isso aqui para ler. Bem, amados, olha, eu tenho isso em mim. Claro, obviamente, sem questionar, claro. Nós fazemos e desejamos o bem ao próximo, e principalmente aos mais próximos. Nós queremos nossa família. Mas se alguém ainda está servindo a idolatria, eu continuo orando, eu continuo crendo que o Senhor vai mover terra e céus e vai fazer essa pessoa se converter, não é? O Espírito Santo é que tem esse trabalho. Nosso trabalho, nossa missão não é essa. Nós não temos poder para isso. O poder que nós temos é o poder concedido pelo Pai, que é crer, é o dom que Ele nos concede de crer, o poder de, em oração, expulsar demônios, não é? Que assim Ele disse, que em meu nome farão as mesmas obras. Ele disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele ou até maiores. Nós não queremos, não temos essa utopia, essa pretensão de fazer. E se Ele assim quiser, por que não, não é? Fazer, porque na verdade quem faz é Ele, não somos nós. Nós somos apenas uns meros instrumentos na mão dEle, não é? Ele que conduz o que nós vamos fazer. Então, se Ele quiser fazer assim, Ele assim fará. Mas assim, a intenção que nós temos é fazer as obras pelo menos parecidas com o que Ele nos determinou fazer. Porque Ele é que é o Rei, Ele é que é o Supremo, é o Soberano, é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o meu Deus. E creio que seja o seu também. Então, nós fazemos aquilo que Ele determina, o ide, e ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós fazemos com amor, porque o amor que nós sentimos, nós desejamos para o nosso próximo.
Nós sabemos que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor que eu tenho para mim, para os meus, eu vou desejar para o meu semelhante. E por que não? Principalmente a salvação das nossas almas. Eu sempre estou batendo nessa tecla, mostrando para as pessoas que ainda não estão no caminho do Senhor, que ainda se encontram em rebeldia, ainda se encontram em resistência a isso. E eu digo, não pense só na vida terrena, pense na vida vindoura. Você precisa, aqui na terra ainda, não é só crer, não basta crer. Não basta crer. Porque eu conheço pessoas, e muito próximas, que ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela já confessou, ela já chegou a se batizar nas águas batismais, mas está afastada. E o pior, tirou a sua fé e se apostatando da fé. A fé anteriormente dela era no Senhor, exclusivamente no Senhor. Ela abre a boca e diz, ele abre a boca e diz, eu amo Deus. Mas está servindo, está colocando a sua fé onde eles deve estar. Eu sempre, amados, quando estou ministrando a palavra de Deus, eu rodo, venho para a idolatria. É o próprio Senhor que manda falar. Por quê? Porque ao meu ver, não é? Ao assim, o entendimento que Deus me concede, a sabedoria que Ele me dá, e Ele pode dar a muitos, é só pedir, é só clamar, é só buscar. Então, e é estar nele, né, principalmente. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, eu vejo assim, né? Eu penso assim. Porque alguém já confessou, confessou, mas tirou a fé. Porque o diabo, ele é enganador, amados. Ele é enganador, ele é acusador, ele vive enganando pessoas. Então, começou a colocar na cabeça de um ou de outro que deve colocar fé em guias espirituais, em espíritos enganadores, aí fica colocando lua. Tudo isso, eu digo mesmo, eu sou bem taxativa quando vem falar, não porque o universo, não porque se eu vejo diversos vídeos, tudo está vindo do trono de Deus, viu? Isso que eu estou falando. Eu não falo por mim mesmo. Não porque eu vou, o sol, coloco o sol como se fosse um Deus. Deuses, que eu estou me referindo deuses com D minúsculo. Não porque acha que o poder está no sol, acha que o poder está na lua, acha que o poder está nos astros. Amados, todas as coisas nos céus e na terra, quem criou foi o santo e poderoso, excelso, Deus Supremo. Que mané o universo? Quem criou o universo foi o Senhor. Está pedindo o universo, não porque vou pedir os astros, as estrelas, Júpiter, aí eu vou crer em astrologia. É Jesus falando tremendamente, viu? Espírito Santo falando. Eu vou pedir a astrologia, numerologia. Um dia eu criei em numerologia, sabia? Quando a gente está no tempo da ignorância, o Senhor perdoa. Mas depois que você conhece a verdade, Ele vai te cobrar. Meu filho, eu esqueço todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades, não me lembrarei mais. Mas eu fiz chegar até você a minha verdade. A minha verdade, assim, a verdade, Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então,
Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém pode passar pela terra e deixar de crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, confessar o Filho e querer anular. Porque tem doutrinas, a gente sabe que não é a religião que salva, mas tem doutrinas, depende daquilo que você acredita, que você crê, na verdade crê. Nós temos que crer que existe um Criador e, através do seu Santo Filho, que sofreu na cruz, levou sobre si, Isaías 53, levou sobre si as nossas enfermidades, nossas doenças levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelos seus sofrimentos, pelo sofrimento. Ele veio em carne, ele padeceu, ele sentiu alegria, ele sofreu, sentiu dores na sua carne. Tudo isso para cumprir um propósito do Pai, determinou, estabeleceu. Ele teve medo, como nós temos medo muitas vezes. Ele teve dias, ele teve dias de sofrimento, de suar água com sangue, o suor dele, de tanto sofrimento ele teve. Ele disse: Senhor, se pode, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia tudo que ele tinha que passar, mas ele não se negou. Nós vemos aquela passagem bíblica que quando foram buscar Jesus, foram prender Jesus, o Pedro, para defender o Senhor, como se o Senhor precisasse de alguém que o defendesse, meteu a espada na orelha do soldado Malco. Aí o Senhor disse: guarda a espada. O Senhor disse: será que se eu quisesse, o meu Pai não enviaria, invocaria meu Pai enviaria 6.000 anjos para me defender? Ou seja, para livrar daquela situação. Mas aquilo ali estava se cumprindo, as Escrituras. Então, ele levou sobre si. Então, ninguém pode anular ou querer ter essa pretensão de querer anular o sacrifício de Jesus. Nós somos salvos pela graça. É o favor imerecido do nosso Pai, do nosso amado Pai. Deu o seu Filho para que nós, através dele, das suas misericórdias, da sua graça, nós alcancemos a salvação de nossas almas. Aqui na terra nós podemos ainda desfrutar da bondade dele, das misericórdias dele, das maravilhas dele, não é? E também, às vezes, o puxavão de ouvido, de orelha, né? A repreensão, que ele diz que o pai repreende o filho assim como o filho é repreendido através de um pai. Como o nosso Pai que está no céu também, ele muitas vezes nos repreende em amor. Mas é diferente do homem, viu? Tem homem por aí carrasco, quer fazer repreensão de forma errônea. O Senhor, até ele repreendendo, ele repreende com amor. Então, aquele que um dia confessou, voltando ao conteúdo da mensagem anterior, um dia confessou Jesus, um dia chegou a ser batizado nas águas batismais, o seu nome foi escrito no livro da vida, mas para que permaneça no livro da vida, a pessoa precisa estar em Cristo. Porque existem pessoas que se desviam, apostatam da fé. Apostasia é isso, é você tirar sua fé, colocar sua fé onde